Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, hoje vamos ver mais um pedacinho da história até chegarmos à ópera. Vamos nessa? No vídeo anterior, falei sobre a política do esplendor das cortes renascentistas italianas e dos famosos intermédios que eram apresentados entre os atos de uma peça. Hoje vou começar a contar para você a história da revolução musical que aconteceu na Florença dos Médici. Florença era um estado independente, um grão-ducado governado pelos Médici, que percebiam com clareza a importância social e política da arquitetura, das artes e da música em particular. Ao longo da segunda metade do século XV e durante o século XVI, o patrocínio da família Médici, assim como o patrocínio das famílias nobres locais, transformou Florença num autêntico laboratório do humanismo, um movimento intelectual e cultural que viu o homem como centro do universo e que redescobriu e se apropriou da cultura greco-romana, sob a qual fundamentou sua visão filosófica. Os ideais humanistas eram discutidos em círculos que reuniam intelectuais e artistas, como, por exemplo, a Academia Neoplatônica Fiorentina e a Academia Fiorentina ou Sociedade de Eloquência. E para lidar com a questão específica de unir o poeta e o músico, o conde Giovanni de Bardi, músico e poeta amador, criou a Camerata Fiorentina, ou a Camerata de Bardi. Nela, ele reuniu um grupo de intelectuais, artistas, poetas e músicos, todos devotados à discussão da arte, literatura e música, sob seu patrocínio. Pouco ou nada se sabia sobre a música da Grécia Antiga. Girolamo May, o primeiro historiador italiano a realizar um estudo detalhado da teoria musical da Grécia Antiga, imaginou que os textos teatrais gregos seriam inteiramente cantados pelos solistas e pelo coro, em uma única linha melódica, podendo ter acompanhamento musical. Outro defensor dessa tese foi Vincenzo Galilei, pai do futuro astrônomo Galileu Galilei, que contribuiu decisivamente para o progresso da música. Em seu breve tratado Diálogo entre a Música Antiga e Moderna, de 1581, Galilei argumentou: a música polifônica de hoje é de escassa serventia na expressão das paixões da mente através das palavras. Para ele, a forma em que as vozes eram colocadas umas sobre as outras na polifonia dificultava o entendimento claro do texto. Em alternativa a essa música, Galileu defendeu o regresso ao drama grego da antiguidade clássica, acreditando que ele era cantado. A melodia vocal solo, moldada pelas inflexões naturais da fala, seria ideal para expressar as emoções e mover paixões, ou, em italiano, muovere gli affetti. Galilei foi apoiado pelos seus colegas da Camerata de Bardi. Aristóteles também foi lembrado, e especificou uma passagem de sua poética sobre as emoções provocadas pela tragédia. Segundo ele, os espectadores se identificam com os personagens e experimentam uma emoção interna, denominada catarse, uma espécie de purificação vinda daquilo que o personagem está vivendo. Tudo levava a crer que na tragédia clássica grega, a poesia sozinha não poderia causar essa poderosa reação. Esse efeito deveria ser obtido através da união das palavras com a música. A Camerata Fiorentina idealizou, então, uma nova linha vocal para o teatro, utilizando palavras e música, onde a carga emocional do drama deveria ser sublinhada pela música. Essa nova linguagem musical, a música perfeita, que suportaria o drama, seria diferente e muito simples. Uma recitação musical, um recitar cantando. O acompanhamento seria simples, pois nada deveria desviar a atenção da fluência da poesia. Formularam, então, alguns princípios básicos com base no que imaginavam
ter sido a música no teatro grego. 1. Texto e música deveriam estar em união perfeita e, através de um canto a solo, utilizar o poder da música para conduzir as emoções humanas e mover os afetos. 2. A música apoiaria o texto, refletindo seu espírito ao imitar e acentuar as entonações da pessoa que sofre o efeito da emoção que está sendo expressa. 3. A melodia deveria acomodar-se à frase e não o contrário. 4. Deveriam ser adotados poucos instrumentos. Giulio Caccini, em sua obra de 1602, A Nova Música, refletiu o pensamento e a música imaginada pela Camerata. Tratava-se de uma coleção que ele chamou de Madrigais a Solo, por ainda não haver outra denominação para definir este novo canto. Nesse trabalho, Caccini combateu os abusos da polifonia e descreveu o que seria esta nova linguagem, que mais tarde foi denominada monódia, uma forma musical onde se atribui uma nota a cada sílaba, envolvendo uma única melodia vocal, ou seja, uma só pessoa canta. Vamos ouvir um exemplo? Aqui vai Amarilli Mia Bella, de Giulio Caccini. Deu para perceber a monódia? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Mas, voltando aos intermédios, sabemos que eles haviam se tornado o veículo ideal para o fortalecimento da aura de poder e prestígio das famílias reinantes e que os duques de Médici os utilizavam com sabedoria. Então, unindo o útil ao agradável, os compositores da Camerata Fiorentina encontraram nos intermédios patrocinados pelos Médici um espaço perfeito para experimentar a nova linguagem musical. A monódia acompanhada, o estilo representativo. Estava aberto o espaço por uma forma nova de teatro, totalmente cantado, que nos levaria à ópera. Mas você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou do papo de hoje, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!